caso Pipita aqui foi um extremo, né? Foi uma coisa que chamou a atenção, que calou muito a população. O pessoal da zona rural teve que se mudar para a cidade. Eu acho que mais ou menos 30% da família, né? Outros abandonaram a casa para viajar, para sair de Jeru, né? Porque não era só Pipita. Além de Pipita, tinha mais ou menos 42 pessoas que formavam uma quadrilha. Muitas das vezes, alguém fazia e Pipita pagava. Um menor infrator que prejudicou muito, que fez muitos danos, né? Apesar de ser um cara que nasceu aqui, que estudou na escola agrícola aqui, né? Nasceu, se criou. Em 2008, mais ou menos 2 meses antes de toda a situação, a gente começou a ter informações sobre a ação de um grupo criminoso na região do Tomado Jeru, né? E aconteciam vários roubos, já havia queixa do prefeito do município, de vereadores, da população, estupros recorrentes, homicídios. Então, a partir daí, foi montada uma estratégia operacional no sentido de desbaratar aquele grupo que estava agindo em Tomado Jeru e na região também, em Umbaúba, as cidades próximas. Uma coisa muito séria, né? A Polícia do Estado veio, a gente, eu na época, vereador, como hoje sou, graças a Deus, ainda continuo, a gente procurou o secretário de Segurança Pública, que na época era Quercio Pinto, né? E Tomado Jeru teve dia de ter aqui 83 policiais. A cavalaria estava aqui presente, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o pessoal do COP de Aracaju, delegado, delegada, né? Lucas, quantos policiais estavam articulados nesses últimos dias para a captura do Pipita? Olha, André, era uma média de 80 policiais do Esquadrão de Polícia Montada, aquela equipe com aeronave também que foi destinada pela SSP para fazer acompanhamento aéreo, além de policiais das delegacias da região, de Muquim, Umbaúba, Cristinápolis, Tomado Jeru, enfim, de toda aquela região sul do estado, e militares do Comando de Operações Especiais, do Complexo de Operações Policiais Especiais do COP, que é a unidade especializada da Polícia Civil, além de militares também do 6º Batalhão, das companhias da PM que atuam naquela região sul do estado. A gente começou a perceber que havia um protagonista nessas ações criminosas, né? Um adolescente, na época de 17 anos, que era mais conhecido como Pipita, conhecido na comunidade e também passou a ser conhecido entre os policiais. A caçada ao menor Pipita tinha se intensificado quando cerca de 50 policiais foram enviados para a região de Tomar do Jeru. De carro, a cavalo e a pé, os policiais se dividiram e seguiram cada pista dada pela população. Informações muitas vezes desencontradas atrapalhavam as investigações. Nós temos casa aqui em povoado, por exemplo, no meu povoado onde eu moro, que é o povoado Cardoso, nós tínhamos uma casa que lá morava 32 pessoas. E da casa só tinha 5. O restante era vizinho, era parente, porque à noite tinha que ficar todo mundo numa casa, porque eles vinham com a equipe, quebrava a porta e ia estrupar, né? E o povo tomou aquele medo. Ele dormia em árvores durante o dia, ele entrava na Mata Atlântica, ele só saía no período da noite. Ele tinha um comportamento de afinidade com a região nativa, ali da região sul do estado, que a polícia não estava acostumado a lidar. A polícia, muitas das vezes, vinha e ficava no escuro. Por que no escuro? Porque não sabia a estrada tal e tinha que alguém ajudar. E o povo ligava para mim e eu ia lá perto onde ele estava. Mesmo de longe, não ia mais a polícia, mas ficava em outro carro, olha, é ali, é lá, né? Quando a gente começou, na verdade, ninguém falava sobre o Pipita, nem se comentava do Pipita aqui em Aracaju e mais nessa região central aqui da capital.
Até então era uma coisa muito restrita ao pessoal de Tomar do Jeru. Foi quando uma colega nossa, que fazia parte de municípios, a Alessandra, me fugiu agora o nome dela, esteve lá em Tomar do Jeru para fazer matéria sobre agricultura. E aí o pessoal de Tomar do Jeru começou a falar para ela sobre essa situação, começaram a falar sobre os estupros, os sequestros que ele fazia das meninas, mais ou menos uns 3 meses antes da morte, ou seja, por volta de janeiro mais ou menos de 2008, ela chegou com essa informação para a gente na redação. Ela chegou até a colocar uma nota, a primeira nota que saiu sobre o caso Pepita no jornal, na coluna de municípios. E aí o diretor-geral, Josailton Lima, me chamou e disse: Henrique, isso é um caso que pode gerar bons frutos do ponto de vista jornalístico e eu queria que você apurasse. Como saiu essa primeira nota no jornal Se Informe, o Se Informe naquela época era um jornal que vendia 17, 18 mil exemplares, era uma referência no jornalismo de Sergipe. Aconteceu que nós conseguimos descobrir uma vítima dele que se apresentou no jornal. Foi ao jornal para dizer que tinha sido vítima do Pepita. Olha, o caso Pepita, na época eu era diretora de jornalismo, então eu não estava na reportagem. Né? Mas acompanhava tudo, até porque as pautas todas eram decididas e escolhidas pela direção de jornalismo. E eu lembro desse caso, da lembrança que eu tenho desse caso, vou chamar de alvoroço que se fez em relação ao Pepita. A gente tinha pouca informação, nossa fonte era SSP, um delegado mais separado ou não, mas a gente sempre tinha entrevistas com o delegado da Operação Pepita, que trazia informações das buscas que se faziam no interior. Era uma menina, acho que na faixa de 16, 17 anos, contando todos os detalhes de como é que foram ficar na mão dele, durante alguns dias, sendo abusado, estuprado e tudo mais. E essa matéria foi a matéria principal do jornal, que deu a folha central do jornal. E aí começou a despertar o fato Pepita. Esse fato depois transformou-se de uma matéria para a TV Sergipe foi atrás, e aí começaram a surgir interesses de querer saber quem é que é esse Pepita. Na época nós tínhamos um rádio extremamente forte, temos ainda hoje, mas na época eram 4 programas com a cobertura absurda. O aracajuano, o sergipano, penso naquela época era muito mais acostumado a acompanhar esses programas matinais. Então começou um certo momento em que tantos os programas de rádio matinais, eles começavam às 6 da manhã e a primeira manchete era a busca por Pepita, né? E as televisões, né? Hoje nós temos estruturas nas emissoras de televisão, estruturas comprometidas no sentido de acompanhar uma situação como essa, né, em cidades limítrofes, em cidades, né, na divisa com outros estados. Então, naquele momento, TV Sergipe, TV Atalaia, TV Cidade, várias emissoras de televisão passaram a acompanhar in loco essa perseguição. Para os delegados que trabalharam na operação, a utilização de todo o pessoal e equipamentos como helicópteros, viaturas e armas foram necessários. A SSP vai fazer uma diligência em Tomar do Jeru, a SSP vai fazer uma diligência, então ou a gente mandava uma equipe de reportagem, e normalmente você fazia isso porque ao mesmo tempo que você não tinha redes sociais na época, trabalhando com jornalismo, você tinha as equipes de jornalismo indo para os lugares, o que acabava facilitando um pouco porque você conversava com as pessoas, os moradores, enfim. Então a impressão que você tinha é que era um rapaz de 17 anos, ele era menor ainda, e que desafiava a polícia. Se a gente fosse resumir, era isso. Era um menino de 17 anos que a polícia não conseguia pegar. Era o senso comum, né? Porque foram várias operações e as pessoas tinham pressa em que ele fosse capturado. Os jornalistas, infelizmente, às vezes por preguiça, acolhem como verdade a fonte oficial e sem apurar as informações secundárias, aparentemente secundárias, que estão nesse caso. Por exemplo, eu como repórter de um semanário, eu todas as terças ia para Tomar do Jeru e só voltava de lá da quinta-feira à tarde ou sexta-feira pela manhã. Eu praticamente passei essas 7 semanas residindo na cidade de Tomar do Jeru para poder me obter de informações que, vamos dizer assim, que outras mídias não teriam. Eu tinha o problema que é a vagância do tempo.
Eu tinha uma semana para poder contar o conteúdo. Com isso me dava facilidade para poder, claro, extrair mais conteúdos, mas ao mesmo tempo eu tinha a concorrência do tempo, porque eu tinha jornais diários, eu tinha TV, tinha rádio, então eu tinha que trazer uma coisa diferente que ninguém tinha trazido ainda. Mas teve um caso que aconteceu já no município de Itaporanga da Ajuda. Pipita saiu de Tomar do Jeru, por dentro de um matagal, uma mata atlântica que eu imagino que hoje existe, uma mata bastante fechada. Ele cruzou toda aquela região de Tomar do Jeru até Itaporanga, e no momento que ele já era totalmente conhecido da população sergipana, talvez até para coroar a ação criminosa dele, ele raptou ele e o Gago, o companheiro dele conhecido como Gago, que já era maior de idade, salvo engano. Eles raptaram, sequestraram duas jovens, uma de 15, outra de 13 anos. E os pais se desesperaram, esses pais deram várias entrevistas na época para as emissoras de televisão, para o rádio, e ali é que a informação ela se potencializou de uma maneira ainda mais forte. Teve uma semana que nós não íamos mais para Tomar do Jeru, porque o fato já estava aqui próximo de Itaporanga. Então começou a criar um medo na população de Itaporanga e de Aracaju, que ele pudesse chegar aqui a Aracaju. Foi quando começou a perceber também como ele atuava, que ele utilizava como base a linha férrea. Ele sabia que a linha férrea cruzava todo o estado e que ele iria chegar sempre às principais cidades pelo meio da linha férrea. O jornal veio para aqui, a equipe da TV Sergipe, até no dia que conseguiu pegar a menina, a TV Sergipe estava acompanhando, né? Estava acompanhando. E a TV Sergipe veio, o rádio, as emissoras de rádio, os jornalistas veio para a cidade, teve entrevista em Aracaju, nos programas de rádio. Foi uma coisa de muita divulgação. Porque as pessoas começaram a criar uma lenda em torno de Pipita, começaram a criar um mito em torno de Pipita. Quando ele pega as duas meninas e sequestra, né, porque também não é o termo, porque ele não pediu nenhum dinheiro às famílias, enfim. Então tem uma outra onda de boato, que as meninas, na verdade, quiseram ficar com ele. E as meninas queriam, elas não foram embora, e tinha uma mais velha e uma mais nova, e elas não saíram do cativeiro, porque não... E aí começou a se criar aquele mundo de comentário e lenda em torno do personagem, e as pessoas começaram a temer muito Pipita. A situação de crise foi tanta naquela época, né? A ação de Pipita gerou um desgaste de imagem tão grande na Secretaria de Segurança Pública que para você ter ideia, o Complexo de Operações Policiais Especiais, o COP, que é hoje a unidade que atua contra grandes assaltantes de banco, onde tem a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial, DIPOL, a estrutura dura da Polícia Civil e da Polícia Militar, essa estrutura se envolveu totalmente na operação. E o Pipita insistia em driblar essa estrutura. Antes a polícia era acusada de não dar atenção ao caso. Aí a polícia colocou um aparato fenomenal para cobrir Pipita. Não tinha ainda a polícia da Caatinga na época. Então assim, ficava mais difícil porque era uma polícia que não tinha experiência na Caatinga. Era uma polícia que ia... eu acho que se hoje a gente tivesse a polícia da Caatinga, esse assunto teria sido resolvido de forma mais rápida. Mas aí a polícia passou por dois momentos, o de não investigar devidamente e o depois de colocar um aparato maior do que a operação merecia. Ficou nesse dilema, eu lembro disso. Não, mas a polícia não está indo, e depois a polícia está gastando demais com Pipita. Enfim, então eles também não sabiam o que faziam. Se investigava, se não investigava. Chegou um determinado ponto que o próprio secretário de Segurança começou a desafiar a imprensa, a mídia. Eu me lembro de certa feita que ele me parou em frente ao Banésio da cidade de Itaporanga da Ajuda, e eu questionando ele, fazendo algumas questões, ele disse, já que você é tão bom assim, encontre o Pipita. E eu conseguia obter informações que eles não tinham com a população, porque a princípio a população não confiava muito neles. Tanto que eu me lembro, alguns delegados chegaram a se mudar para a cidade de Tomar do Jeru
para poder ganhar a confiança da população e ali interagir com a população para poder ter. É interessante quando a gente tem um fato e a gente acaba perdendo muito o controle dele. A gente tem um menino de 17 anos que cometia crimes e que devia ser preso, ponto final. Acabou-se. Como tantos casos que a gente vê por aí. Um menino de 17 anos cometeu um crime e ia ser preso, porque roubava. Mas aí você tem uma série de fatores que vão fazendo essa história inchar e crescer. A minha análise empírica cobria 2 veículos, no caso o Sinforme e o portal de notícias Infonet. Então, a minha preocupação não foi de julgar propriamente a cobertura, mas de mostrar como o caso Pipita foi tratado e construído pela imprensa sergipana. Então, a conclusão a que cheguei é que, na realidade, é possível identificar 3 circuitos comunicativos. O primeiro circuito em relação ao caso Pipita, ou seja, a primeira forma de tematização do caso, foi no sentido de apresentar o caso como um problema de segurança pública. Nesse circuito, o que se discutia era até que ponto nossas agências de segurança pública, o nosso sistema de segurança pública era deficiente a ponto de permitir que um jovem, um adolescente como Pipita pudesse driblar todas as forças de segurança. E tinha muito boato. Pipita está em Tomás de Jeru, Pipita está em Nossa Senhora da Glória, Pipita está em não sei onde. Não, fulano viu, a mesma coisa que a gente tem hoje, dos fakes, a gente não tinha rede social, mas os fakes, os boatos a gente tinha na época. Uma senhora lavadeira de 71 anos que estava lavando roupa na beira do Rio do São Francisco, viu Pipita passar. E tinha uma coisa em relação a Pipita que também, alguns depoimentos de alguns moradores diziam assim, ele é um menino bom, ele passou aqui, não fez nada comigo, ele é um menino bom. Aí as pessoas começaram a comparar o quê? A Lampião. Teve essa comparação, em alguns veículos a gente vê essa comparação. É um novo Lampião, é o menino Lampião. Por exemplo, no caso Pipita, era muito interessante, pessoas que diziam que tinham visto Pipita no extremo sul de Sergipe e ao mesmo tempo no extremo norte em Canindé de São Francisco, lá em Diaroba e em Canindé de São Francisco, que viram ele, garantiam ele. Claro que o jornalismo devia apurar e sabia que não era isso. Era preciso saber filtrar essas condições todas que são apresentadas nessa cobertura. Para mim, a última matéria, que foi na semana da morte de Pipita, eu estava com a matéria pronta porque ninguém tinha falado quem era o Pipita estudante. Ninguém sabia que o Pipita era um poeta. Pipita, aos 7 anos, ele tinha vários textos, várias poesias feitas, que foi me apresentado por uma das professoras dele da escola municipal lá de Tomás de Jeru. O segundo circuito tematizava o caso Pipita como um enigma, como um caso que fugia às expectativas e que desafiava a capacidade de explicação e de compreensão. Então, determinados atores que cruzaram a vida de Pipita foram entrevistados, como a ex-professora, e o que se tentava descobrir aqui no segundo circuito é como Pipita se transformou em Pipita. Então, eu não diria que o segundo circuito e o primeiro circuito seriam necessariamente sensacionalistas. Ele chega numa residência no povoado Campo Grande, lá em Tomás do Jeru. Ele bate na porta de um senhor e a porta é daquelas de interior de madeira que abre em cima, abre embaixo. E no momento em que o senhor já totalmente preparado para as informações que chegavam muito rapidamente, né, para eles e para a população, ele se prepara já imaginando que era o Pipita. Ele não abre a porta, o Pipita diz que tenta se passar pela polícia, diz que é a polícia, ele não abre. E em certo momento o Pipita ele arromba a porta, a parte de baixo daquela porta de madeira. Quando ele arromba, ele coloca a cabeça, né, para dentro da residência. Esse senhor ele usa uma foice e dá um golpe que eu imagino tenha sido o golpe principal no Pipita.
O Pipita também coloca o braço, né, para dentro e ele também atinge o braço. Ele foge, pega uma bicicleta que está encostada, foge e se esconde em uma residência no próprio povoado Campo Grande. A polícia é acionada, chega, né, com o Pipita ele já bastante ferido, né? No relato que eu recebo da época das equipes que estavam lá é que o Pipita ele não se entrega, né, bastante ferido, mas não se entrega, que acontece o início de troca de disparos e ele é atingido fatalmente e acabou falecendo. Quando eu soube da morte do Pipita, na madrugada, 5 da manhã, eu estava na assessoria de comunicação justamente para a gente preparar. Se você for hoje lá na internet, você vai encontrar a matéria que a gente produziu, que foi publicada no sábado de Aleluia. Está na agência Sergipe de Notícias. Então, eu acho que mostra o tratamento que precisa ser dado para situações como essas, né? Nós citamos o Pipita como um adolescente e enfim, que já tinha um histórico, era envolvido com esse grupo criminoso de Tomar do Jeru. Recebi aqui na assessoria, na época, a repórter, isso está na internet também, a repórter Rosângela Dória, da TV Cidade. Ela pega as primeiras informações comigo, enfrenta o ML, ela grava comigo, tem uma sonora. O menor Pipita, procurado há 3 semanas pela polícia sergipana, acabou capturado na madrugada deste sábado. Foi por volta das 3 horas da manhã. Pipita tentou invadir uma casa no povoado Campo Grande, extremo sul do estado. O dono da casa deu um golpe de foice no braço de Pipita, mas ele acabou fugindo de bicicleta. Logo adiante, mais próximo da casa, Pipita e os policiais se encontraram. Houve troca de tiros e Pipita foi alvejado com 3 disparos. Chegou a ser encaminhado a uma unidade em Tomar do Jeru e depois levado para o hospital no município de Estância, mas acabou morrendo no meio do caminho. O corpo de Pipita chegou aqui ao Instituto Médico Legal por volta das 7h30 da manhã, sem documentos, mas com a informação de que faria 18 anos em maio. Aquela reportagem que vocês viram no YouTube foi um sábado que eu fui, chamei um cinegrafista colega meu da TV Cidade. E como a gente não tinha equipe no sábado, eu disse, vamos lá fazer, senão a gente vai ficar sem a cobertura. Porque a gente já vinha fazendo a cobertura completa. Perder aquela cobertura ia deixar a nossa reportagem com uma lacuna. Então, eu que sou repórter, eu estava diretora, mas eu sempre digo que eu sou repórter, eu gosto muito da reportagem, eu não ia perder essa chance de fazer. Chamei uns 2 repórteres ainda. Você quer ir fazer Pipita? Pipita foi capturado, está no IML. Não, fui e fiz uma suíte do material todo. Cheguei a conversar na reportagem que vocês viram com um amigo de Pipita. Um dos poucos que se declarou amigo de Pipita catou laranjas com ele em Tomar do Jeru. Antônio Soares também foi ao IML. Ele era trabalhador, estudava tal, certinho, assim que nem a gente. Agora, porque ele tem raiva da polícia, né? Porque o pai dele é preso e tal. Agora eu não tenho raiva dele não, que graças a Deus ele não mexeu com minha família. E nem tenho nada a dizer, que quem faz seu ato tem que pagar, né? Pipita chegou no ML, ele ainda era menor, porque acho que ele faria 18 anos 2 dias depois, uma coisa assim, eu não lembro bem, 3 dias depois. E tinha uma comoção no ML, era como se fosse um mito preso, assim. Tinha muita gente na porta do ML, muita. Entre jornalistas, radialistas, pessoal do interior, moradores, algumas pessoas da região de Pipita vieram para cá também, e curiosos, né? O jornal Se Informe, por exemplo, divulgou hoje algo que a gente vê muito pouco, tem alguns jornais que tem essa linha editorial, em Sergipe a gente não vê mais, mas naquela época o jornal Se Informe, na primeira página, publicou a foto do Pipita morto e essas lesões que eu descrevi, você consegue ver claramente. Sobre o uso da imagem, só quem teve essa imagem foi o Douglas Magalhães. Por fontes, informaram a ele da chegada de Pipita no IML. Nesse momento que o Pipita chegou no IML, por exemplo, eu estava com destino a Tomar do Jeru, porque a informação que tinha chegado para mim é que ele tinha sido pego, estava no hospital de Tomar do Jeru. Eu estava indo para o hospital de Tomar do Jeru e o Pipita já estava chegando ao IML. Então, só quem teve essa imagem foi o Douglas Magalhães. Tiraram foto dele lá no microtério, né? E foi divulgada. O pessoal divulgou no celular, né? Divulgou no celular. Aí o povo via, aí um dizia, Adivera, agora vamos para casa. Vamos voltar para casa.
né? Porque Tomar de Jeru não tinha, eu acho que 90% das casas tinha gente que era dos povoados, era um filho que morava num povoado, era o irmão que morava num povoado, era o genro, por exemplo, a filha do cidadão que mora na cidade, que era casada, morava num povoado, que vinha para casa com medo. Porque não era só Pipita, além de Pipita tinha mais 42 pessoas. No IML, eu lembro quando eu cheguei lá, tinha uma multidão, a primeira coisa que me disseram foi: vamos lá dentro ver Pipita, vamos ver o corpo de Pipita. Não quero ver o corpo de Pipita. Não vai fazer diferença para a minha reportagem ver o corpo dele. É claro, essa imagem aparece na minha reportagem, mas se vocês lembrarem, eu faço uma menção à imagem que rodou. Alguém fez aquela foto e a imagem rodou a cidade inteira, o estado inteiro, aquela imagem de Pipita. Então alguém foi lá, não sei se foi funcionário, não sei se foi jornalista, não sei se foi radialista, não sei se foi público em geral, e alguém fez essa imagem. No Instituto Médico Legal em Aracaju, dezenas de pessoas queriam ver o corpo de Pipita. As imagens do menor no necrotério ganharam a internet graças ao celular. Vídeos e fotos foram disputados com muita curiosidade. O fato de alguém ter feito essa imagem já é uma falta de respeito à pessoa. Mas aí você fica no contraponto, porque as pessoas têm o senso comum em relação a pessoas que cometem crimes, de que elas são delas, a gente tira todo e qualquer direito. Se ela cometeu, o senso comum diz isso. Se ela cometeu o crime, ela não tem direito de mais nada. Não, ela tem direito à imagem dela. Aí a gente fica imaginando a mãe de Pipita vendo uma imagem daquela num jornal, numa televisão, enfim. A gente fica imaginando. Mas assim, eu não tenho que imaginar a mãe de Pipita para respeitar uma lei. Eu não tenho que imaginar sendo irmã de Pipita para respeitar uma lei. A gente não poderia ter colocado aquela imagem. Dá para falar de Pipita sem ter colocado a imagem dele do IML. Só que isso era muito comum na cobertura de polícia da época, muito comum. A relação do pessoal que cobria a polícia com o pessoal de IML e tal, era uma relação mais chegada, entendeu? Então assim, dificilmente você vai saber quem fez aquela foto. Mas aquela foto rodou na porta, eu lembro. Eu lembro que alguém saiu com essa foto e fez: eu tenho uma foto, quem que é a foto de Pipita? Como se tivesse leiloando. E o terceiro, que era o circuito, principalmente das manchetes, as principais manchetes, tratava o caso realmente de um modo emocional, de um modo, digamos, sensacionalista. Aquela foto, realmente, ela entra dentro de uma lógica sensacionalista de chamar a atenção, não há dúvida nenhuma. E é uma foto que, digamos, que pode ser discutida e questionada, inclusive juridicamente. É óbvio que a lógica ali é causar choque, a lógica ali é chamar a atenção. O ECA é um mecanismo legal, é um instrumento legal de proteção do adolescente e da criança, de um modo geral, seja na condição de infrator ou não. Então, de um modo geral, obviamente que o ECA é incompatível com esse tipo de uso da imagem sensacionalista, sem a menor preocupação em preservar a identidade. Obviamente que há uma incompatibilidade entre a proteção desejada pela lei e o uso da imagem que foi feito pela imprensa, não há dúvida. O sensacionalismo é uma opção política do jornalismo. É uma opção que ele pode não utilizar essa opção do sensacionalismo. Mas o Sinforme utilizava sempre a opção pelo sensacionalismo, porque isso tinha uma série de funções. Tinha uma função econômica, tinha uma função de curiosidade, de venda de jornal, e tinha uma função de social no sentido de criminalização da pobreza, apesar de todos os desvios éticos que esse caso especificamente causou, mas o sensacionalismo em si também causou. Alguns, na época, disseram que tratava-se de sensacionalismo. Até o Sinforme, como fez uma chamada, o diretor do jornal, Josailton, fez uma chamada muito forte para a capa,
acusaram a nós de que nós estávamos fazendo sensacionalismo e tudo mais. É uma imagem muito forte, mas o jornal Se Informe tinha por meta sempre trabalhar conteúdo de texto com imagens chocantes. E isso era normal, tá, no Se Informe. Então, eu, por exemplo, enquanto jornalista, eu respondi por uma ação judicial, não pela foto. Eu respondi por conta da chamada da capa, que Pepita foi mandada para o Quinto dos Infernos. Então, isso contrastou um pouco com a questão de direitos humanos, de respeito ao adolescente e tudo mais. Mas o que foi muito levado em conta à época foi o fato da violência como o Pepita agia. Das vítimas que ele chegou, que ele fez, todas elas adolescentes, todas elas crianças, muitas delas de famílias, muitas não, todas de famílias extremamente pobres, e do caos social que o Pepita fez ali na região, né? Eu considero o sensacionalismo como uma espécie de doença do jornalismo. O sensacionalismo, ele está para a barbárie. O jornalismo está para a vida. Não há possibilidade de negociação, de associação, de proximidade. Quando o jornalismo se arvora a tratar os temas, os acontecimentos de forma sensacionalizada, ele flerta, ele aproxima-se e ele produz o que a gente chama de barbárie social. Queriam abrir o caixão, aí esse rapaz não abre não, que um movimento de gente brabo, quebraram o cruz ali tudo, e o portão aqui para eu entrar, quase eu não entrava. Rapaz, dê licença aí, pelo amor de Deus, como é que vai? A rua tapou de gente. Eu digo que dava mais de 5 mil pessoas, eu nunca vi daquele jeito não, de cá, de onde ele morava. Essa rua aí tudo tapou, de carro, gente de pé e moto, bicicleta, movimento brabo. Isso é muito simbólico, assim, de vários pontos de vista. Se a gente for olhar do ponto de vista do jornalismo, a gente sempre teve isso com jovens pobres, né? Jovens pobres, de famílias pobres, de periferia, negros, enfim. Havia na época, eu acho que só não há hoje, porque há além da consciência, uma fiscalização em relação a isso, não vou chamar de militância, mas uma observação. Hoje os veículos de comunicação são muito mais questionados, né, sobre isso do que na época. As pessoas têm mais liberdade com o veículo de chegar numa rede social e dizer veículo tal fez uma coisa, enfim. Mas na época não tinha. E como a editoria é de polícia, né, a editoria não é de cidade, nem de direitos humanos, nem a editoria de polícia, né? Ele foi para as características da editoria de polícia, que é a carnificina. O sensacionalismo, ele estraçalha, vamos dizer, o tecido jornalístico, né? E o perigo disso, existem vários perigos. Um dos perigos que eu apontei, inclusive, na minha pesquisa, é a criminalização exatamente dos pobres e da pobreza. Grande parte das notícias sensacionalistas, da cobertura sensacionalista, no caso do Pepita foi um dos casos exemplares, se deu exatamente com personagens, com figuras pobres, que não têm muitas vezes condição de defesa. Então há uma criminalização. Só a turma do Se Informe que vieram aqui, aí até foi o povo da prefeitura ligaram para mim, aí eu vim. Quando cheguei, eu nem me lembro onde foi que eles esperaram nós. Aí eles vieram, filmaram tudo e eu falei o mesmo que estou falando aqui agora e pronto. Você tinha uns jornais de TV onde 30% a 40% de sua programação era focada no jornalismo da história do Pepita. Você imagina, por exemplo, naquela época, hoje você tem Multilink, mas naquela época você não tinha, você tinha unidades móveis, você deslocar uma unidade móvel para poder ir para lá, para poder conseguir um satélite para poder fazer transmissão ao vivo. Você imagina a dificuldade. Ou então era a equipe ia, voltava um carro só com a fita de vídeo para poder utilizar, né? Na época. Jornalismo das TVs tem informações diárias, então você deixava a equipe lá e um carro bate e volta para poder trazer. No Mato Geru fica em um dos limites daqui do estado de Sergipe.
A cobertura, em linhas gerais, da imprensa na época, tratando das televisões, das emissoras de televisão, principalmente, eu acho que foi como deveria ser, né? Era algo que tomou conta do Estado, uma história que tomou conta do Estado. Eu acho que havia um exagero na cobertura e um comportamento, eu penso que exagerado, na cobertura dos programas de rádio, matinais, na maneira como a situação ela era tratada, ela era abordada. Eu acho que existiu exagero, sim, na época. E eu acho que o que mais chama a atenção, que está até hoje, que as pessoas usam, inclusive como imagem de apoio, quando citam Pipita, é a capa do Sinforme. Óbvio que a imprensa é capaz de fazer uma cobertura dos fatos, que seja, ao mesmo tempo, fiel ao que está acontecendo, não oculte o que está acontecendo e proteja minimamente a imagem das pessoas envolvidas. A imprensa, obviamente, tem condição e está preparada para fazer. Então, me parece que o caminho é o de exigir que a imprensa faça o que a imprensa tem condição de fazer. Então, não se trata aqui de ocultar fatos ou de ocultar comportamentos que são em conflito com a lei. Trata-se de apresentar os fatos de modo a proteger a imagem das pessoas envolvidas. Você vai numa delegacia, se você tem uma pessoa influente, rica, poderosa, amiga de fulano, de fulano, de fulano, dificilmente você vai ter acesso à imagem. Se você vai e é um pobre, um negro, uma pessoa que assaltou, ele vem trazido pelo colarinho para dar entrevista. E por que a gente não questiona isso? Então, acho que o primeiro passo é o jornalista conseguir pensar jornalismo. Pensar na atribuição dele como jornalista e pensar na responsabilidade que ele tem com aquela informação. Por que eu estou escrevendo A e não B? Por que eu estou entrevistando A e não B? Por que eu só entrevisto A e B, não entrevisto C, D, E, F? Meu material não vai ficar muito recortado, muito limitado? Eu acho que falta essa avaliação. Ah, mas a gente não tem tempo. Tem. Mas a gente entrou numa máquina de moer. Então, quanto mais matéria fizer, com as redações cada vez mais enxutas, reduzidas, não se viaja mais, não se vai mais para o interior. Então, a cobertura ela fica muito recortada e muito limitada. Isso é ruim para o jornalista. Existe um cuidado, um zelo maior, porque existem órgãos de controle muito mais preocupados em resguardar o adolescente, mas eu acho que se fosse hoje, o Pipita não ficaria tanto tempo nessa onda de sendo procurado e não sendo encontrado. Nessa última matéria, por exemplo, nós utilizamos, eu iria ilustrar como a foto de uma das professoras que me concedeu a entrevista, como está inclusive na matéria, eu iria ilustrar com a foto do poema dele, feito por ele, aos 7 anos de idade. E o pai dele, quando eu fui entrevistar, uma das coisas que o pai dele me pediu foi que não apresentasse a imagem do pai. Tanto que o repórter fotográfico que estava comigo, ele não pôde entrar na cela para entrevistar o pai. Eu tinha gravação em áudio do pai, do gravador que foi, porque ele me fez um desafio. Ele só me concedia a entrevista se eu entrasse à sala para poder falar e que o repórter fotográfico não entrasse comigo para poder fazer imagens dele. Então, nós respeitamos isso. Conseguimos autorização judicial e a própria autorização judicial, ela dizia que eu poderia fazer qualquer entrevista desde que ele se habilitasse por conta própria a falar. Eu não poderia exigir dele uma resposta à entrevista que eu ia fazer. É uma cobertura que precisa ter um foco muito centrado no fato em si, sem dramatizar, sem gerar pânico, na escolha de uma narrativa diferente do que acontece neste caso Pipita, que as narrativas eram exatamente com o objetivo de causar terror, de causar pânico, de causar uma mobilização, de incentivar os policiais e a população numa caçada desenfreada contra a Pipita, que não era para prender, mas para executar. Ou seja, o jornalismo contribui, quando flerta com o sensacionalismo, com essa lógica de justiciamento para execução das pessoas e execução bárbara das pessoas. Quando se trata
de adolescentes que são adolescentes de uma origem socioeconômica, social desfavorecida, a imprensa toma menos cuidado e tende a, muitas das vezes, a fazer um uso incompatível com a lei. Então, aqui também há um viés, digamos, que diria, social na atitude da imprensa, na dualidade da cobertura da imprensa. Quando se trata, por exemplo, de adolescentes de classe média que se envolvem com comportamentos em conflito com a lei, a imprensa tende a ser mais cuidadosa, tende a preservar mais a imagem. Quando se trata, por outro lado, de adolescentes de origem desfavorecida, há uma tendência a demonizá-los e há uma tendência também a não preservar a imagem. E o jornalismo não pode associar-se, não pode aproximar-se, tem que inclusive atuar na condenação da barbárie e não na sua promoção, na sua defesa. O caso Pipita foi um caso extremamente exemplar no que se refere à barbárie jornalística. Como o jornalismo se associou a uma barbárie coletiva, não que ele produziu só, mas é uma associação coletiva para uma barbárie. Porque o cidadão era apenas acusado e, quanto acusado, deveria ser preso, devidamente apurado os fatos, julgado e ele cumprir a pena. Mas o jornalismo não se associou a esse Estado democrático de direito, ao valor humano da vida. O jornalismo associou a uma cultura de morte, a uma cultura de barbárie e criou todas as condições, ajudou a criar todas as condições para um desfecho de um caso que poderia ter outro, poderia ter outro caso, de explicações para tantos crimes que eram cometidos nesse período de atuação de Pipita, que foram atribuídos a ele sem ser deles. Ou seja, pessoas ficaram isentas, foram inocentadas de crimes, porque todas foram carregadas em nome de Pipita.